Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Seguindo a nossa programação, hoje é um vídeo de pessoas notáveis, mentes brilhantes. Eu espero muito que vocês gostem do conteúdo escolhido para trazer aqui nesse vídeo. Peço que vocês deixem a curtida de vocês aqui embaixo, comentem o que acharam do vídeo, comentem sugestões de vídeo que vocês querem ver por aqui. Também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder assim que eu postar vídeo novo. Então é isso, gente. A gente vai rodar a vinheta agora e a gente começa o vídeo de hoje. Imagine um ser tão genial que a sua própria família te sequestra. Não por dinheiro, não por vingança, mas para te impedir de seguir aquilo que você acredita. Foi exatamente isso que aconteceu com um jovem nobre na Itália, no século XIII. Seus irmãos o emboscaram numa estrada, o arrastaram de volta e o trancaram numa torre por mais de um ano. Tentaram de tudo para quebrá-lo, até mandar uma mulher ao seu quarto para seduzi-lo. Os colegas o chamavam de boi mudo, de burro, de lento. Riam dele, e mesmo assim, esse homem se tornou o pensador mais influente da história da igreja, alguém que moldou o pensamento ocidental por 700 anos. Mas o detalhe mais perturbador vem no fim. Pouco antes de morrer, ele simplesmente parou de escrever, e disse que tudo o que tinha produzido na vida não passava de palha. Essa é a história de Tomás de Aquino. Tomás nasceu por volta de 1225, não se tem a data com precisão, num castelo perto de Aquino, no sul da Itália. A família dele era nobre, ligada por sangue a imperadores, e como todo filho de nobre, seu destino já estava traçado. Ele seria um homem poderoso da igreja. Com apenas 5 anos de idade, foi enviado para um famoso mosteiro de Monte Cassino. O plano da família era ambicioso e claro, que um dia ele se tornasse abade, o chefe daquele mosteiro riquíssimo. Seria poder, prestígio e dinheiro garantidos. Conta-se que ainda criança, ele surpreendeu os mestres com uma única pergunta repetida sem parar. O que é Deus? A mente dele já buscava algo muito maior do que um cargo. Aos 14 anos, por causa de conflitos militares na região, ele foi transferido para a Universidade de Nápoles, e foi ali que tudo mudou de rumo. Lá ele conheceu os dominicanos, uma ordem religiosa nova, radical para a época. Em vez de viver no conforto de um mosteiro rico, os dominicanos faziam voto de pobreza, pediam esmolas e viviam entre os pobres, pregando. Ele se apaixonou por aquele modo de vida e aos 19 anos de idade tomou uma decisão, que para a família foi um escândalo absoluto. Ele ia largar tudo, o título, a herança, o futuro de abade rico, para virar um frade mendigo. A reação da família dele foi brutal. Para eles, ver o filho virar um pobre pedinte era uma humilhação pública insuportável. Quando os dominicanos perceberam o perigo, tentaram tirar Tomás dali às pressas, mandando-o para longe, mas era tarde demais. No caminho, seus próprios irmãos, soldados a serviço do imperador, o emboscaram na estrada, o capturaram e o levaram de volta. Ele foi trancado numa fortaleza da família e ficou preso ali por mais de um ano. Alguns relatos falam em quase 2. Durante todo esse tempo, a família fez de tudo para desprogramar o rapaz e forçar ele a desistir. E aí vem o episódio mais chocante da história. Para tentar quebrar o voto de castidade dele, os irmãos enviaram uma prostituta no quarto onde ele estava preso. A aposta era simples e cruel. Se ele cedesse à tentação, talvez abandonasse a vida religiosa. Mas, segundo os registros, ele reagiu de forma furiosa. Pegou um tição em brasa da lareira e expulsou a mulher do quarto. Depois, com aquele mesmo pedaço de madeira em chamas, desenhou uma cruz na parede. A determinação dele era inabalável. No fim, a própria mãe, vendo que era impossível dobrá-lo, teria permitido que ele fugisse pela janela durante a noite. Uma forma de poupar a família de mais vergonha. Ele estava livre, e nada mais o deteria. Livre, ele foi estudar em Paris, onde se tornou aluno de um dos maiores sábios da época, Alberto Magno. E aqui vem a grande ironia da história. Ele era um homem enorme, corpulento e extremamente quieto nas aulas. Quase não falava. Por causa disso, os colegas o ridicularizavam e lhe deram um apelido cruel, o boi mudo. Para eles, aquele gigante calado devia ser lento, burro, sem brilho. Mas o mestre Alberto enxergou o que ninguém via. Diante das zombarias, ele teria feito uma das profecias mais célebres da história. Vocês o chamam de boi mudo, mas o mugido dele um dia ressoará pelo mundo inteiro. Ele estava absolutamente certo. Tomás virou uma máquina de produção intelectual. Dizem que era capaz de ditar várias obras diferentes ao mesmo tempo, para 3 ou 4 secretários de uma vez, e que continuava raciocinando com clareza até quando cochilava. Sua energia mental era assombrosa, mas qual foi a grande revolução dele? Naquela época havia uma atenção enorme. As ideias do filósofo grego Aristóteles estavam voltando ao Ocidente, e muitos na igreja viam aquilo como uma ameaça perigosa à fé. Razão e fé pareciam inimigas. Tomás fez o impensável, provou que elas podiam caminhar juntas. Ele defendeu que a verdade descoberta pela razão e a verdade revelada pela fé não se contradizem,
porque ambas vêm de Deus. Foi uma ponte intelectual gigantesca entre a filosofia grega e o cristianismo. Ele escreveu suas famosas 5 vias, que são 5 argumentos racionais para tentar provar a existência de Deus pela lógica, e começou sua obra monumental, a Suma Teológica, um tratado tão vasto que tenta organizar de forma lógica praticamente toda a teologia cristã. É considerado uma das maiores realizações do pensamento humano. As 5 vias explicadas de forma resumida são as seguintes. A primeira via vai falar sobre o motor imóvel, sobre o movimento. O conceito diz que tudo que se move é movido por outro ser. Então, sendo assim, é impossível uma cadeia infinita de movimentos no passado. A conclusão é que deve existir um primeiro motor que move tudo sem ser movido, ou seja, esse motor seria Deus. A segunda via é a da causalidade. O conceito diz que nada no mundo material pode ser a causa eficiente de si mesmo, ou seja, tudo que existe veio a partir de uma causa anterior. Então se conclui que se exige uma causa primeira que deu início a tudo e não foi causada, que é Deus. A terceira via é o contingente e o necessário. O conceito diz que as coisas do mundo nascem, mudam e morrem. Elas são contingentes, ou seja, podem ou não existir. Se tudo fosse contingente, em algum momento nada teria existido, e o nada geraria o nada. Portanto, então, é preciso que tenha um ser necessário para garantir a existência de todas as outras coisas, que seria Deus. A quarta via fala sobre os graus de perfeição. O conceito dela diz que a gente percebe que as coisas no mundo possuem diferentes graus de bondade, verdade e beleza. Então, ou seja, o mais ou o menos exigem um padrão máximo e absoluto para comparação. Com isso, se conclui que existe um ser com o grau máximo de toda a perfeição, que é Deus. A quinta via e última é a via do governo supremo, da finalidade ou teleologia. Ela diz que os corpos naturais sem inteligência agem de forma ordenada e com um propósito claro na natureza. O conceito, no caso, quer dizer que coisas sem inteligência própria não se direcionam a um fim, a menos que algo inteligente as guie. Com isso, se conclui que uma inteligência suprema governa, organiza e direciona o universo, e essa inteligência suprema seria Deus. No fim de 1273, algo inexplicável aconteceu. Durante uma missa em dezembro daquele ano, ele teve uma experiência mística profunda, uma espécie de visão. O que exatamente ele viveu, ninguém sabe, mas o efeito foi imediato e definitivo. O homem que ditava livros para 4 secretários ao mesmo tempo, o autor mais prolífico da sua era, simplesmente parou de escrever. A Suma Teológica, sua obra-prima, ficou inacabada, para sempre. Quando o secretário insistiu, implorando para que ele continuasse, ele respondeu com uma frase que ecoa até hoje. Ele disse que tudo o que tinha escrito parecia palha diante daquilo que tinha visto. Pense no peso dessa declaração. O maior teólogo da história, no auge, olhando para a montanha de conhecimento que produziu e chamando tudo aquilo de palha. Poucos meses depois, em março de 1274, a caminho de um grande concílio da igreja na França, para qual o próprio Papa o havia convocado, ele morreu. Tinha apenas 49 anos de idade. O boi mudo havia silenciado para sempre. Mas a profecia de Alberto se cumpriu de um jeito que ninguém podia imaginar. Em vida ele foi zombado, sequestrado e incompreendido. Depois da morte ele foi declarado santo. Recebeu o título de doutor da igreja e foi apelidado de doutor angélico. Séculos mais tarde, a própria Igreja Católica adotaria oficialmente o pensamento dele como base. Suas ideias sobre lei natural influenciaram até a moderna noção de direitos humanos. Universidades no mundo inteiro levam seu nome. Sua obra é estudada e debatida ferozmente até hoje, 700 anos depois. O homem que chamou o próprio trabalho de palha acabou se tornando, talvez, a mente mais influente da história do pensamento ocidental. O mugido do boi mudo, exatamente como previu seu mestre, ressoou pelo mundo inteiro e nunca mais parou. Tomás de Aquino provou uma coisa: às vezes as mentes mais ridicularizadas são justamente as que vão mudar o mundo. Ser chamado de lento ou burro não diz nada sobre o que você é capaz de construir. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau!